Sabe, quando a gente pensa em risco, especialmente em ambientes de alta pressão, a gente logo imagina algo óbvio, né? Uma falha de máquina, um erro de cálculo. Mas a verdade é que, muitas vezes, os maiores perigos são, na verdade, invisíveis, aqueles que se escondem bem na nossa frente. Para a gente entender isso melhor, vamos começar com uma história. E é uma história bem pesada. Um aviso que vem de, literalmente, 30 mil pés de altitude. E as lições que ela traz são cruciais para qualquer ambiente de trabalho. Tudo começa aqui, olha só a data, 24 de março de 2015. A gente está falando do voo 9525 da Germanwings. Ele decolou de Barcelona, na Espanha, com destino a Düsseldorf, na Alemanha. A bordo, 150 pessoas. E o desfecho foi uma tragédia absoluta. Nenhum sobrevivente. O que torna tudo ainda mais terrível é o que a investigação descobriu. Sabe, não foi uma falha técnica, não foi um acidente. A conclusão foi devastadora. O copiloto, de propósito, trancou o comandante para fora da cabine e jogou o avião contra uma montanha nos Alpes. Mas por quê? O que leva alguém a fazer algo assim? Bom, por trás desse ato terrível, existia uma luta silenciosa, uma luta desesperada. O copiloto tinha um histórico de depressão severa. Ele tinha sido diagnosticado com uma possível depressão psicótica e, com isso, um medo gigantesco de perder a licença para voar. E o ponto-chave aqui é, ele escondeu tudo isso. Não contou nada sobre a sua condição para a companhia aérea. E é aí que essa história, por mais distante que pareça, nos força a fazer uma pergunta bem desconfortável. O que um desastre aéreo como esse tem a ver com o nosso dia a dia no trabalho? Pode parecer estranho, mas a conexão é mais forte do que a gente imagina. E é aí que entra uma analogia muito poderosa, a da cabine corporativa. Ela ajuda a gente a enxergar esses perigos ocultos que muita gente enfrenta, em silêncio, todos os dias. Vamos pensar juntos? Na cabine de um avião, qual é o risco mais óbvio? Uma falha técnica, certo? Agora, traz isso para o escritório. O risco muitas vezes invisível é o burnout, é o sofrimento mental. O protocolo na aviação é todo focado na segurança da tripulação. Numa empresa, o protocolo deveria ser a segurança psicológica. E as consequências? Uma falha lá em cima leva a um acidente catastrófico. A falha aqui embaixo leva à perda de talentos, projetos que não dão certo, um ambiente que desmorona. E isso leva a gente para um ponto que é fundamental entender. Burnout não é frescura. Não é uma fraqueza da pessoa. É um pedido de socorro. É um sinal de alerta piscando em vermelho, indicando que alguma coisa no sistema, na cultura da empresa, está quebrada. A realidade nua e crua é essa. Do mesmo jeito que aconteceu na cabine daquele avião, um único membro da equipe sofrendo em silêncio pode sim comprometer o desempenho, os resultados e o bem-estar de uma organização inteira. Tá, então a pergunta de $1 milhão é: como a gente evita esse tipo de desastre em câmera lenta? Bom, a primeira e mais importante linha de defesa é a cultura. E olha, já vou adiantando, não tô falando de mesa de ping-pong ou lanchinho grátis, viu? Existe uma diferença gigante entre o que a gente pode chamar de perfumaria e o que é a cultura de verdade. A perfumaria são esses adicionais, sabe? A sala de jogos, os snacks. É legal, mas não resolve o problema na raiz. Cultura, por outro lado, é um ecossistema. É um sistema vivo baseado em confiança, em apoio de verdade. Uma coisa é a cosmética, a outra é a fundação. É o que sustenta tudo. E o que é que destrói essa fundação? Existe um conceito para isso: entropia organizacional. Pensa nela como uma espécie de ferrugem invisível. São aquelas coisas que vão corroendo o ambiente por dentro. Sabe? Competição tóxica, fofoca, aquela pressão para fazer hora extra sem ser pago, a falta de reconhecimento. Tudo isso vai minando, aos poucos, a saúde mental e o desempenho de todo mundo. E quem é que permite que essa ferrugem se espalhe? Ou quem pode combatê-la? Isso nos leva direto para o segundo pilar, a liderança. Porque é aqui que a coisa fica séria. Quem lidera pode ser a ponte ou pode ser o abismo. É isso mesmo. O impacto de um líder é gigantesco. Ele pode ser a ponte que conecta as pessoas ao bem-estar, a segurança de poder ser quem são, ou pode ser o abismo, que empurra todo mundo para o esgotamento. E essa escolha, na maioria das vezes, está nas mãos de quem comanda. Ok, mas como se constrói essa ponte na prática? Basicamente com 4 pilares. Primeiro, comunicação transparente para diminuir a ansiedade e a incerteza. Segundo, uma cultura de empatia, onde as pessoas se sintam seguras para falar das suas dificuldades. Terceiro, reconhecimento. É simples, valorizar o bom trabalho. E por último, mas não menos importante, respeitar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Isso é essencial para evitar o burnout.
E quem ajuda a estruturar tudo isso? Bom, aqui entra o papel do RH. Eles são como os arquitetos, que desenham os protocolos de segurança e transformam o que está no papel em cuidado de verdade com as pessoas. O papel do RH aqui é muito estratégico, vai bem além de só criar políticas. É sobre, primeiro, levar o burnout a sério, como um problema de negócio. É sobre construir uma cultura de bem-estar de verdade e não só de benefícios. É sobre treinar e desenvolver líderes mais humanos, mais empáticos. É usar dados como de faltas, por exemplo, para entender o que está acontecendo e não só para medir. E principalmente entender que para reter talentos, o primeiro passo é cuidar de verdade das pessoas. E olha só que interessante, isso deixou de ser só uma coisa legal de se fazer. Agora é lei. No Brasil, a atualização da norma NR1 tornou o gerenciamento dos riscos psicossociais uma obrigação legal para as empresas. Ou seja, a saúde mental agora é, oficialmente, um pilar da segurança no trabalho. Então, voltando à nossa metáfora da aviação, como a gente garante que todos os voos nas nossas organizações tenham pousos seguros? A resposta talvez seja mudar a nossa forma de pensar, parar de focar só em prevenir desastres e começar a focar em criar prosperidade. E se o argumento humano de cuidar das pessoas ainda não convenceu, tem o financeiro. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que a perda de produtividade por causa de ambientes de trabalho tóxicos e problemas de saúde mental chega na casa dos bilhões, todos os anos. O custo de não fazer nada é, simplesmente, gigantesco. Então, a lição final de tudo isso é muito clara. Cuidar das pessoas não é só uma questão de responsabilidade social, de ser bonzinho. É, na verdade, a melhor estratégia de negócio que existe. É simples assim. Cuidar de pessoas é cuidar do negócio. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Voltando lá para o começo da nossa história, o plano de voo da organização onde estamos, ele foi realmente desenhado para garantir um pouso seguro para todos a bordo?